Fala, galerinha, beleza? Estamos de volta aí, finalmente, depois de um bom tempo, né? Estou de volta gerando um vídeo aqui para você em relação à Lei 8.429. Aqui no meu canal do YouTube você tem um vídeo completo, você tem um curso completo da Lei de Improbidade Administrativa, mas é importante fazer o acréscimo desse instituto aqui, então esse vídeo está no final, porque é uma atualização legislativa que a gente está fazendo para que você tenha a tua lei 100% para a sua prova. Tá? Então, o que nós vamos desenvolver aqui? Lembra que você estudou comigo 3 assuntos durante todo o curso? O primeiro assunto, modalidades de improbidade. Segundo, punições, quadro de penalidades aplicáveis a quem comete improbidade. E terceiro assunto, legitimidade de propositura de ação. Esses 3 carinhas aqui sofreram uma pequena alteração. Então esse vídeo aqui serve exatamente para... Terminei o curso, Dalmo, pô, legal, o curso foi legal, deu para entender mais ou menos, você é meio retardado, mas deu para estudar. Você fala muito rápido, você fala muito palavrão, todo mundo reclama o tempo todo de mim, né? Faz parte, eu sou um imbecil. Mas deu para estudar legal, mas eu percebi que teve alteração na lei. Pois é, esse vídeo está exatamente aqui para tapar esses buracos. Tá? Então, eu peço a você apenas que pegue todo o material que você desenvolveu comigo e acrescente algumas observações. Tá? Porque senão eu vou precisar gravar um vídeo inteiro só para poder falar de uma alteração. Não, vamos pegar isso aqui e vamos atualizar. O que nós vamos desenvolver? O nosso trabalho aqui é consequência da edição da Lei Complementar número 157, que foi editada no dia 29 de dezembro de 2016. Ou seja, estava no finalzinho do ano, a cagada foi feita. O que essa Lei Complementar 157 fez? Ela atinge diretamente a Lei Complementar 116, que é a lei complementar que estabelece a alíquota e procedimentos em relação ao ISS, ou ISS-QN, né, o Imposto sobre Serviço, e, consequentemente, ela trouxe alterações na lei de improbidade. O nosso foco, claro, não é estudar ISS, até porque isso daqui não vai mudar nada pra gente. Só que ela trouxe alterações profundas na lei de improbidade. E por que eu chamei a atenção desses 3 assuntos? Porque são as 3 alterações que eu preciso trabalhar com você. Olha só, primeira coisa, ele alterou a parte de modalidades acrescentando uma seção, a seção 2A, e consequentemente trazendo o artigo 10A para dentro do nosso texto. Segunda alteração, lá do vídeo de penalidade, ele vai alterar também o artigo 12, acrescentando o inciso 4º. E a terceira alteração, do vídeo de legitimidade, ele no artigo 17 acrescentou o parágrafo 13. Eu vou te explicar os 3. Vamos devagar. O que essa Lei Complementar 157 fez? Ela criou um novo ato de improbidade administrativa. Esse ato de improbidade refere-se a concessão de benefício financeiro ou tributário sem observar lei. E esse benefício especificamente baseado na Lei Complementar 116, que é a concessão de benefício em relação ao ISS, a isenção de pagamento, nesses benefícios tributários babacas que a gente gosta de dar. A gente não, porque eu não posso, né? Mas os outros. E também dá, né, comigo. Mas qual é a jogada? Deixa eu te explicar aos poucos, porque a gente vai acrescentando essa legislação dentro das aulas. A primeira coisa, surgiu o artigo 10A. Se você pegar a legislação mais atualizada, está lá o artigo 10A. E a doutrina ela entrou num certo transe louco, porque ela falou assim, esse artigo 10A é uma nova modalidade de improbidade? Ou esse artigo 10A é um complemento ao artigo 10, que é a modalidade de prejuízo ao erário. Lembra? Quais são as modalidades? Enriquecimento ilícito, artigo 9º, prejuízo ao erário, artigo 10, atentado contra princípios, artigo 11. Só para te explicar, para a gente não ficar entrando muito em detalhes. A majoritária e o entendimento correto, não por mim, mas pela lógica, é que o artigo 10A criou um 4º instituto de improbidade, uma nova situação. Não se refere a prejuízo ao erário. E eu vou te explicar isso por 2 lados. Primeiro, se você lembrar, a regra da lei de improbidade é, para configurar um ato de improbidade é preciso comprovar o dolo. É preciso demonstrar o dolo, salvo no caso do prejuízo ao erário, artigo 10, em que você tem a possibilidade também de aplicar ato de improbidade por culpa. Lembra disso? Qual é a regra? Artigos 9 e 11, eles tratam apenas o dolo. O artigo 10 ele traz no texto, culpa ou dolo. E o que o artigo 10A fez? Falou apenas também em dolo. Ele não fala em culpa, na verdade. Então o que a gente tem que entender? Essa é a primeira coisa. Porque muita gente defende que o artigo 10A deveria ser um inciso do artigo 10. Mas se fosse, também caberia culpa. E não é o caso. O artigo 10A, ele estabelece para a gente que
para você ser enquadrado aqui, tem que ter dolo também. Então, como é que ficou esse regramento? E ficou até mais fácil. Regra para qualquer ato de improbidade, tem que ter dolo, com exceção do prejuízo ao erário, que também pode ser configurado através da culpa. Lembrando que os tribunais superiores estabelecem que tem que ser culpa grave, também não é qualquer culpa, é aquela culpa próxima do dolo. Uma culpa grave eu chamo de burrice extrema. Tá? Então a primeira coisinha para derrubar essa argumentação. Não cabe colocar esse novo instituto como prejuízo ao erário porque eles têm subjetividade distinta. Ali tem que ter dolo e no prejuízo ao erário ele aceita a culpa também. Segunda coisa, em relação ao quadro de penalidade. Vai ter uma alteração também, vai ter uma diferenciação na forma de você aplicar a penalidade. Então não dá para você enquadrar. Tanto que foi acrescentado um novo inciso. Eu vou te explicar daqui a pouco. Mas deixa eu te falar. O que é esse novo ato? Concessão de benefício financeiro ou tributário sem observância da lei. Isso derruba um pouco uma coisa. Lembra o macete que a gente fez? Eu te falei que não observar a lei é prejuízo ao erário. Só que nós temos agora duas exceções. A primeira exceção, por conta de, em 2015, né, da lei da pessoa com deficiência. O que essa legislação trouxe? Ela trouxe uma alteração ao texto em que diz para você o seguinte: agora também se configura como atentado a princípios se você não respeitar lei, não observar a lei de acessibilidade. Então, primeira coisa que derrubou. Toda vez que, só para te lembrar como é que era o esquema que a gente fazia, toda vez que ele fala em observância de norma, não observou a norma para fazer alguma coisa, prejuízo ao erário. Primeira exceção foi essa daqui. Se falar em não observar a norma de acessibilidade, pronto, atentado contra princípios não é prejuízo ao erário. E agora temos uma segunda exceção. A novidade da LC 157 é essa. Se ele colocar concessão de benefício financeiro ou tributário sem observar a lei, aí você vai ter um novo instituto e não mais prejuízo ao erário. Então vamos consolidar isso. Prejuízo ao erário, um dos macetes que eu te passei é sem observância da lei. Falou isso, é prejuízo ao erário, com exceção de lei de acessibilidade, que vai ser atentado contra princípios, e concessão de benefício financeiro ou tributário, que vai ser ato próprio autônomo, a quarta modalidade de improbidade. Tá tranquilo? Então, já te falei o que é o artigo 10A. Essa concessão de benefício tributário, o exemplo mais clássico é você isentar alguém que não deveria, que a lei não traz como isento, não traz como imune, né, a essa tributação, e mesmo assim você dá esse benefício a ele. Então, sem seguir a lei, você comete improbidade pelo artigo 10A. Segunda alteração, lá no artigo 12. Tu lembra? Quadro de penalidade que a gente montou? Você vai ter que acrescentar ali naquele quadrinho aqui embaixo, concessão de benefício financeiro ou tributário sem observar a lei. Porque ele vai trazer a seguinte situação. Vamos lembrar o quadrinho? Suspensão de direito político, multa, proibição para contratar. No caso, você que está vendo, eu estou fazendo assim, esquerda, direita, mas vai sair ao contrário, né? Mas tudo bem. Suspensão de direitos políticos é igual prejuízo ao erário, 5 a 8 anos. E isso ficou igual. Agora, o segundo motivo pelo qual eu não posso dizer que também é parte do prejuízo ao erário, a multa. A multa aqui é de até 3, prejuízo ao erário é 2 vezes, né? Até 2 vezes o valor do dano. Aqui a multa é de até 3 vezes o valor do benefício concedido. Tá tranquilo? Então, vamos lá. Você esquematizou, pegou seu quadrinho, acrescentou, né? Suspensão de direito político, 5 a 8 anos. Multa até 3 vezes o valor do benefício concedido. E a proibição para contratar? Cagada total. Não fala. Cagada generalizada. Bota um X gigante aí, tipo Xuxa. Cagada total. A lei complementar não fala na proibição de contratar. Ah, não, mas dá para entender, Dalmo. Até porque a proibição de contratar vai pegar o agente, vai pegar a pessoa que não seja agente público, né? Porque ele é particular naquele momento, blá, blá, blá. Tá, você pode trazer a argumentação que você quiser. Mas se ele não traz proibição para contratar explícito, é óbvio que eu não posso aplicar, pelo menos não literalmente, né? Que é óbvio que vai chegar um juiz e vai aplicar por analogia, não tem problema. Mas eu não posso aplicar a proibição na hora da minha prova. Por quê? Você já percebeu que a proibição para contratar tem que estar regulamentada, igual a suspensão de direitos políticos? Se ele não me fala que a proibição para contratar é aplicável, obviamente ele não vai falar por quanto tempo. Então vai fazer o quê? O juiz vai tirar da cabeça dele o tempo? Então, proibição para contratar, no caso de concessão de benefício financeiro ou tributário, sem observar a norma, não tem previsão. Cagadaça. Pedra da função pública está lá, mas não tem essa previsão. Foda, né? Então, na hora da prova, X.
Ah, não, mas o juiz pode, por analogia, pode. O juiz pode tudo, o juiz é Deus. Eu não. Prova também não. Texto da lei, texto constitucional, texto da lei, não aceita. Porque a lei não fala em proibição para contratar. Se vão mudar isso lá para frente, Deus ouça, mas não fala. E também não adianta colocar, proibição para contratar, por quanto tempo? Não sei, porque ele não se enquadra em nenhuma das 3 modalidades. Então não dá para dizer que são 10, 5 ou 3 anos. Entendeu? E talvez a alteração mais imbecil e desnecessária da lei. O parágrafo 13 no artigo 17. Vai alterar o que nós estudamos, quer dizer, não vai alterar porra nenhuma, né? Ele vai tratar do que nós estudamos sobre legitimidade de propositura de ação. Lembra? Lembra desse vídeo? Se você não lembra, vê lá de novo. Qual é a legitimidade? Legitimidade é do Ministério Público ou da pessoa jurídica interessada. Lembra que a gente tratou isso para não confundir com o direito de representação? Pois bem, o que o parágrafo 13 fala no artigo 17? Ele fala assim: a pessoa jurídica relacionada à ação referente à Lei Complementar 116 poderá figurar no polo ativo de uma ação de improbidade. Resumo: tem legitimidade para propor a ação aqueles que detenham, a entidade que detém o poder, o controle sobre a aplicação do tributo ISS, a aplicação do imposto ISS. E vamos lá. Quem é que tem competência segundo a Lei 116, Lei Complementar 116, segundo o estudo tributário? Municípios e DF. Então o que o parágrafo 13 fala é que os municípios e o Distrito Federal terão competência para legitimidade para propor a ação. Mas é óbvio, caceta. Município não é pessoa jurídica? É. O DF não é pessoa jurídica? É. Administração pública direta, né, de direito público. Se o texto já me diz no artigo 17 que poderá propor a ação Ministério Público e pessoa jurídica interessada, é óbvio que o município e o Distrito Federal são as pessoas jurídicas interessadas. Então o cara pegou o parágrafo 3 só para repetir o óbvio. Legislador de merda, né? Mas tá lá. Não tem nada de novo. Continua valendo. Agora, na hora da prova, se por acaso ele quiser ser explícito, ele pode colocar: poderá o município figurar? Pode, tranquilo, Deus te abençoe. Inclusive, aquelas empresas também que não receberam esse benefício podem ajuizar uma ação porque a outra recebeu, porra. Pessoa jurídica interessada, parceiro. Ninguém fala direito público ou privado, fala que é pessoa jurídica. Então, essa é a novidade da Lei Complementar 157. Então, eu fiz esse vídeo para a gente poder alterar 3 pontos importantes. Alterar não, né? Alterar 2 e falar de um que está ali só para encher o saco. 3 pontos importantes do nosso curso. Tá para você ter aí o seu curso 100% e não se arrebentar, até porque é uma novidade, banca gosta, né? Não se arrebentar na prova. Beleza? Um abraço, bom revê-lo.